reflexão que possamos receber deles, não é? Então, preservemos esse ambiente, sem conversas, se possível em silêncio, não é? Antes e durante os passes, até terminar e a gente acender as luzes, tá bom? Vamos então iniciar com a prece. Eu tenho alguns recados, vou dar no final. Busquemos Jesus através da prece. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos para falarmos acerca da sua mensagem de amor e de paz, para pensarmos as questões do teu evangelho e que eles possam servir para as nossas reflexões mais tarde, para a nossa ação na transformação que devemos fazer todos nós em busca do bem, em busca da paz interior. Por isso, Senhor, aqui estamos todos em silêncio, procurando te escutar. Que a sua mensagem possa ser útil a todos nós. Que os nossos amigos que nos assistem pela internet também recebam o mesmo que estamos recebendo agora. As crianças, os jovens aqui na nossa casa, nas salas de estudos. Por isso, Senhor, fica conosco. Dá-nos a tua paz. E é em teu nome, Mestre, em nome da equipe espiritual da nossa casa de Kardec, que nós pedimos permissão para iniciar a reunião desta noite. E que assim seja. Meus amigos, boa noite. Eu trouxe para a gente estudar juntos aqui um trecho do Evangelho que é bastante conhecido, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o episódio em que Jesus apareceu para 2 seguidores dele, depois da crucificação e depois da chamada ressurreição, em que eles estavam voltando, né, de Jerusalém para a cidadezinha onde eles moravam, que se chamava Emaús, e é onde eles encontram então com Jesus nessa estrada de Emaús, e ali Jesus então conversa com eles de uma forma muito interessante. A gente vai ver alguns detalhes bacanas a respeito desse episódio, que é bem conhecido, mas tem as suas entrelinhas, né, para a gente entender o que Jesus realmente quis ensinar para esses 2 discípulos, vamos dizer assim. Eles não eram apóstolos dos 12 mais diretos de Jesus, mas eram seguidores. Por que Jesus realmente apareceu para eles, não para outros, e qual foi esse motivo, né, desse aparecimento tão inusitado? E o que, na verdade, né, que vai nos interessar é que lição a gente tira para nós hoje nos nossos dias, nas nossas vidas, nos nossos desafios cotidianos. Então, essa passagem do Evangelho, ela é um pouquinho extensa, né? Eu não vou decidir não ler, porque eu acho que tomaria um certo tempo. Eu vou resumir aqui para vocês, só para a gente ter recordado isso na nossa mente, tá? Então, veja bem, Jesus foi crucificado numa sexta-feira e, como ele tinha dito para todos, ele ressuscitaria depois do 3º dia. E a gente sabe, então, que lá no domingo, logo pela manhã, as mulheres foram ao túmulo, porque elas queriam realmente fazer o processo de sepultamento tradicional, que era todo um ritual que não deu tempo de ser feito na sexta-feira, por conta do horário que Jesus morreu na cruz. O sábado ia começar, na tradição judaica, que começava às 18 horas da sexta-feira. Então, tudo foi feito meio às pressas, não é? Jesus foi colocado lá naquele túmulo, e José de Arimateia conseguiu às pressas também. Enfim, no domingo as mulheres foram, quando chegaram lá o túmulo estava vazio, não é? E esses 2 discípulos, então, estavam voltando no domingo mesmo para essa cidadezinha que tinha uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém, que é onde tudo isso aconteceu, onde Jesus morreu e tudo mais, tá? E eles então estavam voltando nessa estrada de Emaús,
quando eles perceberam que um terceiro elemento chegou e eles estavam conversando entre eles a respeito de tudo que tinha acontecido, né? Todo o desapontamento deles em ver o Mestre Jesus, e eles tinham toda a esperança de que seria o grande libertador de Israel, do jugo do Império Romano na época. Eles tinham certeza que Jesus iria realizar um grande feito em algum momento e iria expulsar os romanos ali da terra deles. E o que eles viram? Jesus sendo preso, simplesmente e humildemente aceitando aquela flagelação toda, que a gente sabe, terrível, né? Cada vez que eu leio, pessoal, a descrição do que foi feito com Jesus naquele momento, é uma coisa assim, né? Da gente se arrepiar. O que nós fizemos, né? Quem sabe o nosso passado aí, o que a gente foi capaz de fazer com o nosso Mestre Jesus. É arrepiante. Mas, enfim, né, os discípulos, esses dois seguidores de Jesus conversando sobre tudo isso, né, nessa volta para o lar, depois da festividade da Páscoa, né, os judeus tinham essas grandes festas. Principalmente os homens, eles tinham que ir pelo menos 3 vezes por ano fazer as suas obrigações junto ao templo de Jerusalém, e a festividade da Páscoa era uma delas. E aí tudo aconteceu exatamente nessa grande festa judaica que era a Páscoa. Tinha muita gente ali, muita. Milhares de pessoas vinham para o templo para fazer as celebrações da Páscoa, né, quando Jesus foi crucificado e morto. Então, esse elemento chegou e, curiosamente, o relato do Evangelho diz assim, que eles olharam para essa pessoa e não conheceram que era Jesus. Eles estavam com os olhos como que estivessem fechados. E a gente vai entender o que significa isso hoje. Então, como que Jesus, do lado deles, eles não reconheceram Jesus? E aí, então, Jesus pergunta para eles assim, o que vocês estão conversando? Né? Sobre o que vocês estão falando? E porque percebeu que eles estavam muito tristes, né? Eles estavam acabrunhados ali, naturalmente. E aí eles responderam assim, ué, mas você está aqui no meio de tudo isso, né, dessa festividade toda, e você não sabe o que aconteceu? Nós estamos falando de Jesus, que foi um grande profeta, que fez tantos milagres, em que a gente tinha a certeza de que seria o nosso libertador, mas as autoridades do Sinédrio o prenderam e ele foi crucificado e morto. E, né, tivemos notícias de que hoje pela manhã algumas mulheres foram lá no seu túmulo e ele não estava lá. Mas ninguém sabe direito ainda o que aconteceu e aquela coisa toda. E Jesus então respondeu para eles assim, ora, mas vocês não leram nas profecias de que tudo isso tinha que acontecer? E aí Jesus começou a explicar, historicamente, todas as passagens lá do Velho Testamento, em que se falava da vinda desse Messias, libertador de Israel, tudo que iria acontecer. Ele foi traçando assim toda uma explicação das Escrituras, e eles, né, acompanhando assim e tal, quando eles chegaram então na cidadezinha de Emaús. E aí então eles falaram, ok, nós chegamos. E Jesus falou, bom, eu vou continuar. E aí eles falam, né, uma célebre frase, que está registrada até hoje no Evangelho, nas nossas mentes. Eles dizem assim, fica conosco, a tarde já chegou, o dia já declinou, fica com a gente. E Jesus decide ficar com eles. Não se sabe ao certo se eles vão para uma hospedaria ou na casa de algum deles. E aí então lá no meio, eles estão num momento de uma refeição, né? Já a refeição da noite. E Jesus, curiosamente, toma a dianteira, porque ele era um hóspede. Normalmente é o dono da casa que faz a distribuição da comida. Mas foi Jesus que tomou a dianteira, pegou o pão, partiu o pão e entregou uma parte para cada um deles. E nesse momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. E no mesmo momento, Jesus desapareceu. Desapareceu. E aí eles então ficaram naquela surpresa toda, imagina só, né? Reconhecer que aquela pessoa que estava com eles era Jesus, que eles tanto amavam, e que exatamente naquele momento que eles descobriram que era ele, pumba, o Jesus sumiu. E eles disseram então uma frase que é, né, o título aí da nossa palestra. Eles falavam assim, então não é verdade que ardia
os nossos corações quando ele nos falava das Escrituras, né? O que significa isso, né? Arder o coração. É aquele momento em que você se entusiasma, que você retoma a esperança que eles tinham perdido, né? A tristeza toda, a decepção que eles estavam vivendo, aquilo tinha voltado novamente como uma forma de esperança. Muito bom. Então vamos ver alguns detalhes a mais, né? O Evangelho chega a dizer, principalmente o Evangelho de Lucas, que é o que traz mais detalhes. Um deles se chamava Cleófas e o outro era um amigo, que não é citado o nome. Eles estavam voltando, eles não eram do grupo dos 12 apóstolos, que nessa altura do campeonato eram 11, porque Judas se suicidara já nesse momento, né? A gente sabe disso. Então eles estavam voltando no mesmo dia. Ainda que Jesus tivesse dito assim, olha, depois da minha morte eu vou reconstruir o templo, lembram disso? Em 3 dias eu voltarei, né? Aguardem que eu voltarei. E eles, na verdade, assim, acabaram voltando, eles não ficaram lá em Jerusalém esperando essa volta de Jesus. Talvez, né, porque algumas situações acontecessem ali. O Evangelho fala que eles provavelmente tinham medo, porque se eles descobrissem que eram seguidores de Jesus, eles poderiam prender também, né? Os apóstolos tinham se escondido todos, os 12. E os seguidores mais diretos também não estavam dando muito as caras assim para todo mundo saber que eles eram seguidores de Jesus. Então, muito provavelmente porque eles tinham medo dessa perseguição também, então já estavam voltando, porque também era o fim da festa da Páscoa, então todos que tinham ido na sexta-feira, no domingo, estavam retornando para suas lides, né, para o seu trabalho, provavelmente na área rural. E talvez ainda porque duvidassem mesmo, será que Jesus vai voltar? Nós vimos ele morrer na cruz, tiraram o corpo, enterraram o corpo. Como vai voltar? Então, talvez essa dúvida também ainda estivesse junto deles. Essa distância de 11 quilômetros que eles estavam fazendo, a gente cumpriria isso numa caminhada umas 2 horas, concordam? 2 horas e pouquinho. Lá não tinha automóvel, pessoal, não tinha Uber, entendeu? Então eles estavam voltando a pé mesmo, não é? Era muito comum esses deslocamentos e trajetos a pé. Como eu falei para vocês, Jesus se aproximou e eles não o reconheceram. E esse detalhe vai ser importante aqui nesse nosso estudo, né? E ele pergunta, olha só que bacana, a primeira pergunta que Jesus faz assim, por que vocês estão tristes? Né? Então eles estavam voltando com aquele semblante de tristeza, com aquela emoção de tristeza por perder Jesus. E aí eles falam como resposta, a gente esperava que fosse ele o que remisse Israel, né? O que libertasse Israel daquela dominação do Império Romano. E então, quando eles chegaram, né, ele se manifestou de que iria para mais longe, e a gente relembra essa frase, como já disse para vocês, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Né? Olha que convite bacana, né? Convidar Jesus para ficar com a gente, né? Junto da gente. Eles não sabiam que era Jesus, mas intuitivamente eles sabiam que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Quando Jesus partiu o pão e deu para cada um, eles o reconheceram, os olhos se abriram, e aí, né, a pergunta é, Jesus desapareceu no mesmo momento e não ficou, então, mais tempo com eles. Logo agora, né, eles o haviam reconhecido, que eles poderiam ter tantas perguntas para fazer, tantas questões para elucidar ali com Jesus presente junto deles, Jesus desaparece no meio deles. Por que será, né? Alguns autores que estudam esse trecho do Evangelho dizem assim, que provavelmente Jesus esteve com esses 2 seguidores para mostrar para eles a importância da fé, para mostrar para eles que eles tinham que aceitar aquilo que tinha acontecido e que ele estava de volta. E é para eles não terem essa tristeza toda e se entregarem a uma emoção, né, que poderia trazer um prejuízo para a vida deles, essa tristeza, esse desânimo, essa falta de entusiasmo agora com tudo aquilo que eles tinham tido antes com Jesus. Então Jesus veio trazer essa certeza para esses 2 discípulos. Né? E eu queria recordar com vocês que
esse episódio, ele acontece no domingo à tarde, vamos dizer assim, não é? Mas lembram que Jesus já tinha aparecido no domingo de manhã para as mulheres que tinham ido lá no túmulo. O relato dos evangelistas, né? A gente tem 4 evangelhos, eles diferem um pouquinho na sua abordagem. Tem detalhes que, sabe, não batem de um relato com o outro. E a gente não vai ficar estudando esses detalhes aqui, não é o nosso foco. Mas vamos pegar aqui o momento em que Jesus aparece para Maria Madalena, porque todo mundo lembra disso, né? Maria Madalena foi lá, ela era uma super seguidora de Jesus, e ela chegou lá, quando todo mundo viu, a pedra que tampava a entrada do túmulo estava rolada, estava aberta, e eles olharam lá dentro, não tinha ninguém. Os panos que enrolavam o corpo estavam lá, mas Jesus não estava mais lá. Tá? E quando ela, então, junto dos outros discípulos, né, que eles foram lá ver também, eles voltam correndo para avisar os outros, ela decide ficar lá no túmulo. E aí ela enxerga 2 anjos. Está escrito isso lá no relato do Evangelho. São os anjos, espíritos superiores que estavam lá presentes. E eles dizem para ela assim, olha, não, você não vai encontrar Jesus aqui. Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. E aí quando ela se vê de novo fora do túmulo, ela vê uma pessoa do lado que ela não reconhece. E era Jesus. Olha que interessante de novo. Nós vamos entender por que essas pessoas não reconheciam Jesus. E era ele, né? E ela então olha, imaginando que era o jardineiro, ou que era a pessoa que cuidava daquela região, o hortelão, né? Como diz, que cuidava das hortas. Ele fala assim, olha, se você levou o corpo do Jesus, me traz de volta, porque eu quero fazer, né, todo o trabalho de passar as resinas, os aromas, limpar o corpo adequadamente e tal. E aí ele chama ela pelo nome, ele chama Maria. E ela reconhece a inflexão da voz de Jesus. E ela responde, Rabone, né, mestre, na língua aramaica antiga. E aí ela quer imediatamente se jogar aos pés de Jesus e adorar e abraçar os pés de Jesus, como ela já tinha feito no momento em que tinha ungido os pés de Jesus com perfume, né? Vocês lembram disso? E aí ele fala assim, não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. Interessante, né? Não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. A gente vai entender isso aqui também ainda, tá? Então, esse episódio é muito interessante para mostrar mais uma vez essa dificuldade das pessoas que eram seguidoras de Jesus, que conheciam Jesus tão bem. Como que eles não reconheceram? Como que não seria possível reconhecer a fisionomia de Jesus, que eles tanto amavam, não é? E muitos autores também dizem assim, por que Jesus apareceu para Maria Madalena e não foi aparecer para a mãe, para Maria, mãe dele, né? Que seria a pessoa tão necessitada de consolo, de amparo nessa hora, né? Perder um filho nessa situação. Por que ele apareceu para Maria Madalena e não para a própria mãe ou para os próprios discípulos primeiro? Então, muitos autores, pessoal, porque lógico que muita gente estuda o Evangelho de forma belíssima, no Espiritismo a gente também tem grandes autores estudiosos disso. Dizem assim, o Emmanuel, que é o guia do Chico Xavier, né? Escreveu tantos livros de interpretação evangélica, o Emmanuel diz assim, sabe por quê? Provavelmente Jesus apareceu primeiro para Madalena, porque Madalena foi, na opinião do Emmanuel, a pessoa que fez a maior transformação íntima depois que conheceu Jesus. Né? Se a gente lembrar da história dela, Madalena era uma prostituta, né? Dominada por 7 demônios, 7 espíritos obsessores, vamos dizer assim, e ao tomar contato com Jesus, ela fez uma mudança radical na vida dela. Ela abandonou todo aquele passado de vícios, toda a vida luxuosa que ela tinha, porque ela era uma mulher rica, ela tinha um palácio de prostituição, onde só os grandes, poderosos e ricos da cidade frequentavam. Então ela largou toda aquela vida para se tornar uma humilde seguidora de Jesus, uma transformação super radical. Então, talvez Jesus quisesse mostrar, além da questão do gênero, né? Porque as mulheres naquela época, elas não tinham voz ativa, tanto que quando Maria Madalena foi lá avisar os apóstolos, ninguém acreditou nela.
as mulheres não eram reconhecidamente testemunhas dos fatos. Um depoimento de uma mulher não tinha valor, nem jurídico, nem de fato, naquela época, tá? E eles foram lá, né? Mas veja como Jesus foi sábio até nisso, né? Mas ok, depois disso, se vocês lerem na continuidade do Evangelho, a gente vai encontrar Jesus aparecendo para os 11 apóstolos que estavam em Jerusalém, fechados numa casa, escondidos. Essa é a verdade. Eles tinham medo das autoridades novamente estarem perseguindo os seguidores diretos de Jesus e crucificando-os também. Tá? Então, eles estavam lá, fechadinhos, ninguém sabia onde eles estavam. Eles estavam reunidos lá, os 11 mais alguns, quando Jesus apareceu no meio deles. As portas estavam fechadas, Jesus não entrou por porta nenhuma. E ele aparece no meio deles dizendo assim, a paz esteja convosco. E aí todo mundo, você imagina, se assustaram ou não? Vocês se assustariam ou não? Claro que sim. Como não? É uma coisa inusitada, não é habitual, não é do nosso dia a dia. Os discípulos se assustaram. Aqui não fala que eles não reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus. E Jesus diz assim, mas sou eu, não tenham medo, sou eu. Olha as marcas nas minhas mãos e nos meus pés. Olha a marca do lado. Porque Jesus foi lancetado no momento da crucificação. Vocês lembram disso? Né? Quando os soldados romanos, para se certificar que a vítima lá, o crucificado, tinha morrido, né, quando eles foram ver, Jesus foi crucificado com mais 2 ladrões. Vocês lembram? Os 2 ladrões não tinham, Jesus foi primeiro a morrer desses 3. Os outros 2 ladrões não tinham morrido. E aí qual era o hábito dos romanos, dos soldados romanos? Para não prolongar demais essa história, e eles terem que ficar lá, né, cumprindo a obrigação de ficar vigiando as cruzes, eles quebravam as pernas dos condenados. Então, imagine só, a pessoa assim, pregada na cruz, pregada pelos pés, o único apoio era nas mãos e nos pés. E um pouquinho nas costas atrás. Se você quebra as pernas, você perde totalmente qualquer sustentação e eles morriam rapidamente por insuficiência respiratória. Paralisava a musculatura respiratória, não tinha como respirar, eles morriam rapidamente. Quando eles foram quebrar as pernas dos 3, eles olharam para Jesus e falaram assim, bom, esse já morreu, não precisamos quebrar as pernas. E aí, para se certificar que estava morto, eles pegaram uma lanceta, numa arma, espetaram o flanco direito de Jesus, entre a 3ª e a 4ª costela inferior. Então Jesus mostrou o lugar da lança. E aí eles então acreditaram que era Jesus. Tá? Só que, e olha que interessante, Jesus fala assim, vocês têm alguma coisa para comer aqui? E eles falaram assim, ok, nós temos um pedaço de peixe e um favo de mel. E diz o relato do Evangelho que Jesus comeu aquela comida. Tá? Vamos ver detalhes disso, né? Quem não estava presente nessa reunião era o apóstolo Tomé. Vocês lembram disso? Tomé foi aquele assim que duvidou. Quando os discípulos comentaram com Tomé que não estava lá, não se fala por quê, a gente não sabe por que ele não estava. Depois, quando eles encontraram, dizem assim, olha, Jesus veio entre nós, tal. Ele falou assim, imagina, vocês estão loucos. Eu só acredito se eu for lá e pôr o dedo na chaga da mão e na ferida da costela. E aí, essa é uma cena, olha, esse quadro é uma pintura medieval famosa, né, da dúvida de Tomé. Quem pintou esse quadro foi o Caravaggio, pintor italiano medieval, perfeito, né? A gente tem muita luz aqui, mas é um quadro absolutamente perfeito de luz e sombra. Jesus pegando na mão do Tomé e colocando, falou assim, coloca a mão aqui, ó, para você ver, pra você ter certeza. Mostrou as mãos. E aí o Tomé, segundo o relato, diz assim, olha, meu Senhor, acredito, que maravilha que você está de volta. E aí Jesus fala o que teria sido a última bem-aventurança dita por ele, né? Ele diz para Tomé assim, Tomé, bem-aventurados os que não veem e creem.
Você viu e creu. Ótimo. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Muito bem. As marcas dessa crucificação, né, que eu falo para vocês que é um relato tenebroso da gente, se você quiser entender melhor tudo o que aconteceu realmente com Jesus nessa flagelação e na crucificação, é incrível, né? A crucificação era uma prática comum no Império Romano. Eles realmente matavam os criminosos e aqueles que se rebelavam contra o Império Romano na cruz, como uma forma assim de mostrar para todo mundo, falar assim, ó, o que acontece se vocês forem contra a gente. E existia esse lugar elevado, né? O Gólgota, o Monte da Caveira, ficava no alto. Então, colocando cruzes ali, todo mundo via. A cidade inteira via. Quem passava pelas estradas viam as cruzes. Dizem os relatos históricos, né? Não está nem na Bíblia isso, mas autores históricos romanos, que os romanos chegavam a fazer crucificações em massa. Sabe? Tipo assim, 300, 1000 crucificados de uma vez. As estradas eram coalhadas de cruzes para quem passasse pelas estradas ver que quem era contra os romanos teria aquele destino, né? Os cravos que eles batiam nas mãos, né? Vamos ver se era na mão mesmo, eram cravos de metal e eram cravos que eram recuperados depois. Então eles matavam, crucificavam a pessoa, depois tirava. O que acontecia com o corpo de quem era crucificado? Eles tiravam e jogavam numa vala comum para ser devorado pelos cães, ratos e aves de rapina. Por isso que o corpo de Jesus foi pedido por José de Arimateia antes de acontecer tudo isso. Então eles tiravam os cravos, eram cravos grandes de 18 centímetros de tamanho, né? Então eles batiam e hoje a gente sabe que eles não crucificavam nas mãos. A crucificação não era na palma da mão, como a gente via as imagens dos quadros, das estátuas de Jesus e tudo mais. Porque jamais o corpo suportaria o peso na mão, né? As mãos se rasgariam se você tivesse um corpo de pendurado só ali, ou nos pés. Então, o que eles faziam, hoje a gente sabe, né? Eles crucificavam no punho, aqui, ó. E os soldados tinham uma habilidade incrível, né? De tanto crucificar a gente, eles sabiam exatamente onde bater. Era entre os tendões, porque aqui a gente tem uma força de suporte de peso, e entre as artérias radial e ulnar, né? Então tem um médico que estudou, inclusive, isso daí. Esse é um desenho dele, mostrando que era aqui a marca da crucificação e não na palma da mão. Tá? Detalhes, só para a gente conhecer, né? Como eu falei para vocês, José de Arimateia requisitou o corpo de Jesus para sepultá-lo segundo as regras da tradição judaica e não jogar naquela vala comum, que era o destino habitual. Mas o que aconteceu? Jesus morreu às 3 horas da tarde. Né? Isso está escrito lá, hora nona. E toda a tradição judaica parava às 6 horas da tarde, porque começava o sábado, o sabat judaico. Né? Então eles tinham que se apressar muito para fazer esse processo de sepultamento. Então eles fizeram algo que deu tempo. Tá? Foi um meio sepultamento, vamos dizer assim. O corpo de Jesus estava todinho ensanguentado, todo cheio de marcas, todo sujo. Tá? E então eles tinham que fazer um procedimento demorado para esse sepultamento, que obviamente não deu tempo, mas assim foi feito. E aí então, a surpresa no domingo de manhã, quando as mulheres foram bem cedinho, eles falam que era quase de madrugada no domingo, e o corpo de Jesus não estava mais lá. O túmulo estava vazio. O que será que aconteceu com o corpo de Jesus? Porque, meus amigos, a ressurreição de Jesus, à luz do Espiritismo, jamais vai ser entendida como Jesus ressuscitou como corpo físico que morreu na cruz. Aquele corpo morreu, de verdade. Então, quando ele apareceu para todas essas pessoas, não era com o corpo físico. A gente vai ver qual é a explicação espírita. Então, o que aconteceu com o corpo de Jesus que não estava dentro do túmulo? Então, existem algumas hipóteses, né? Allan Kardec estuda isso na Gênese, que é uma obra básica,
E ele chega a dizer assim, olha, a gente não tem como saber exatamente, mas existem hipóteses, né? Uma delas é de que, Jesus teria sido retirado depois do fim do sábado pelos seus seguidores, José de Arimateia e outros, para que realmente todo aquele processo de sepultamento, todo o ritual fosse, né, feito a rigor, e eles levaram para um outro lugar. Alguns dizem, né, que foi uma desmaterialização do corpo. Seria possível? Seria possível. Mas a gente não tem como fazer afirmações, mas apenas imaginar as hipóteses, né? Interessante esse relato, porque quando 2 discípulos vieram junto com as mulheres e olharam lá dentro, porque era uma rocha escavada o túmulo, eles olharam lá dentro, eles viram os panos, os lençóis de linho que envolviam o corpo de Jesus tirados, a mortalha, que era um segundo pano mais comprido e inteiro que se vestia o defunto, né, e um lenço na cabeça. Então tudo isso tinha sido tirado. E o lenço tinha sido tirado e estava colocado num lugar diferente. Então, né, supondo que esse corpo tivesse se desmaterializado, virado fumacinha, os panos estariam todos murchos no local onde o corpo estava. Não é verdade? Mas não era assim. Parece que alguém realmente teve o cuidado de tirar, colocar em lugares diferentes. Então, provavelmente, a hipótese mais aceita ainda hoje é de que os próprios seguidores, não os 11 discípulos, estavam super tremendo de medo, escondidos em Jerusalém. Mas José de Arimateia, que era judeu, rico, seguidor de Jesus, com os seus outros amigos. Tá? E aí Jesus aparece mais dias depois, na própria Galileia, onde os pescadores trabalhavam, né? Ele aparece de novo. Pedro, João, os irmãos, né, filhos de Zebedeu, estavam voltando. Eles eram pescadores, tinham voltado à rotina deles. Tá? E aí Jesus está lá na praia, na areia da praia, e eles estão voltando da pescaria sem quase nada, não pescaram quase nada. E aí então Jesus fala assim, vocês têm peixes aí? Eles falam assim, não, a pesca foi muito ruim. E Jesus fala assim, joga a rede do lado direito. E aí eles falaram, bom, vamos jogar a rede do lado direito. Jogaram a rede do lado direito e a rede ficou coalhada de peixes. Quando eles perceberam isso, eles tiveram um clique. Porque esse episódio já tinha acontecido antes. Lá no começo da pregação de Jesus. Tá? E eles então olharam, porque quando eles olharam na praia, eles não viram também que era Jesus. Não reconheceram de imediato. Mas aí Pedro foi colocando a roupa, porque ele estava quase sem roupa, né? Os pescadores trabalham só com uma tanguinha lá, sem roupa. Ele colocou a roupa de novo, pulou do barco, foi andando e viu que era Jesus. E aí eles se reuniram, conversaram e etc. Né? E o último episódio de aparecimento de Jesus foi o episódio conhecido como os 500 da Galileia. Então Jesus, na Galileia, nessa região onde ele nasceu, né? E morou e viveu e pregou tanto tempo, ele estava lá pregando para 500 pessoas. Então, olha só, 500, falando justamente sobre o futuro do Evangelho, a responsabilidade daqueles 500 em divulgar mais o Evangelho. E aquele foi o último momento de contato de Jesus com os discípulos. Então, depois de 40 dias, ele teria feito esse último discurso, não é? E o relato do Evangelho é assim, ele começou a ascender, começou a subir e desapareceu numa nuvem. Esse é o relato da ascensão de Jesus depois de 40 dias. Muito bem. Eu só trouxe aqui para vocês, para a gente ver que Allan Kardec, né, estudou bem isso, e a gente tem um texto muito clássico na Revista Espírita, de 1859, Kardec falando sobre os agêneres. Então, o nome desse tipo de manifestação que aconteceu com Jesus depois da sua morte era que ele apareceu para essas pessoas não com o corpo material, mas com o corpo fluídico, com o seu perispírito, que conseguia ter uma aparência visível para todos e tangível, né? A ponto do Tomé chegar lá e colocar o dedo na ferida de verdade. Você podia pegar na mão de Jesus que você ia segurar em alguma coisa, não era fumacinha.
não era uma aparição vaporosa, era uma aparição tangível. Allan Kardec denominou essas aparições de agêneres, ou seja, é uma modalidade de manifestação mediúnica, tá? De fenômenos físicos, em que o espírito aparece com aspectos, inclusive, de tangibilidade. Então, por isso que, provavelmente, quando a Maria Madalena, logo no domingo, quis falar assim, se jogar nos pés de Jesus, ele falou assim, não me toques. Por quê? Talvez ele não estivesse no grau de tangibilidade naquele momento. Ela ia se jogar nos pés e ia vazar no ar, não ia pegar em nada. Tá? Mas depois Jesus assumiu essa aparência de tangibilidade. Mas mesmo assim, os agêneres não podem durar para sempre. Não é um corpo físico, biológico, gerado biologicamente. Por isso que se chama agênere, não é? Então, essas aparições têm uma duração momentânea, né? 40 dias, provavelmente não foi ininterruptamente, mas em momentos ao longo desses 40 dias, e aparece e reaparece depois, portas fechadas, né? Então, um espírito desencarnado, as paredes materiais não são obstáculos para ele, né? Assim é que a gente, né, consegue entender até porque os discípulos e Maria Madalena não o reconheceram de início. Porque a aparência que Jesus tinha era uma aparência ligeiramente diferente. Tá? Até essa tangibilidade se realizar completamente, ele tinha uma aparência ligeiramente diferente. É difícil de explicar, difícil até da gente entender, mas que a gente tem essas informações lá na literatura espírita. Só para a gente retomar e caminhar para as reflexões finais, né? Eles disseram um para o outro, quando Jesus se mostrou de verdade ao partir o pão, os discípulos de Emaús, eles falaram assim, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava e expunha as Escrituras? Então, realmente, meus amigos, Jesus foi um grande mestre do coração. Essa região aqui, ó, da frente do peito, que arde, que se inflama, se aquece, é uma região importante no ser humano, né? Quando a gente estuda isso à luz da doutrina espírita, a gente encontra André Luiz falando, né, para a gente lá no livro Entre o Céu e a Terra, Evolução em Dois Mundos, a respeito dos chakras, dos centros de força. A gente tem aqui no centro do peito o chakra ou centro de energia cardíaco, que é responsável por funções super importantes, funções ligadas à questão emocional, ao perdão, à empatia, né, aos relacionamentos afetivos e à esperança que eles tinham praticamente perdido quando estavam voltando sozinhos. Jesus trouxe de volta, né, essa energia para a região do coração. E ele disse uma coisa, né, no sermão profético que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje e que os discípulos de Emaús viveram. Ele disse assim, olha, no fim dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então ele previu isso, né? Que a gente, ao viver esses tempos que nós estamos vivendo, pessoal, que nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? A gente já estudou isso, como o Espiritismo encara essa transição planetária. A gente está vivendo isso, e diante de tantas coisas horríveis acontecendo lá fora, às vezes a gente também se desanima, às vezes a gente também deixa o nosso coração esfriar, perder a esperança, perder a fé. Foi previsto isso, mas a gente tem que estar atento, né? Gostei dessa frase do Rui Barbosa, né? Um grande pensador, que talvez venha de encontro a essa reflexão. Ele diz assim, ó, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Olha que isso foi dito há muito tempo atrás. Mas a gente está vivendo essas fases. A gente desanima de ver tantas coisas acontecendo, não só no nosso país, na humanidade, no mundo inteiro. Tá? A gente precisa estar atento, né? Ele disse uma última coisa, quando, antes dele levitar e desaparecer lá na ascensão, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa frase de Jesus, meus amigos, tem que ser uma coisa muito bem lembrada por nós todos. A gente está hoje aqui,
2000 anos depois que Jesus esteve entre nós, a gente conhece o Evangelho, a gente sabe dos ensinamentos, a gente lê uma frase desse tipo, que é uma fala de Jesus, de que Ele estaria conosco, Ele está conosco. Mas às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente não consegue reconhecer. Né? Emmanuel, numa mensagem na revista Reformador, diz assim: Jesus está conosco até o fim dos tempos. E nós? Estamos com Ele? Será que na nossa vida a gente sente isso, no dia a dia? Ou pelo menos quando a gente vem na casa espírita, em qualquer templo religioso? Ou a gente passa a nossa vida assim, sem fazer esse tipo de reflexão e sem sentir isso, achando que nós estamos aqui, realmente esse mundo aqui não tem jeito, e Jesus nada, e não vai ter solução isso aqui não. Cuidado com o que a gente pensa. Qual está sendo o seu entusiasmo pela vida? Será que nós estamos como os discípulos de Emaús? Tristes, desanimados, desesperançados, achando que tudo não tem jeito e solução, que tudo vai caminhar realmente para o pior. A gente precisa enxergar a fase de vida que nós estamos vivendo, aquilo que nós temos a possibilidade de escolher na nossa vida. E não ficar esperando, que a pergunta é essa: o que a gente espera que Jesus faça na nossa vida? Eles achavam que Jesus ia libertar Israel dos romanos. Às vezes a gente acha que eu venho na casa espírita, eu faço as minhas preces, eu faço os meus pedidos, e eu fico esperando que Jesus venha resolver todos os meus problemas. E não é assim. Jesus está conosco, nos deu os ensinamentos. Nós é que temos que fazer a nossa parte, dar o nosso passo, fazer com o nosso livre-arbítrio aquilo que nos compete. Com Ele presente, com Ele junto, com Ele nos fortalecendo, mas Ele não vai fazer por nós. Senão a gente vai estar se iludindo como os discípulos se iludiram na época de Jesus. Qual é o nível de amor em nossos corações? Será que nosso coração está ardendo com a mensagem do Evangelho? Ou nosso coração está frio, desanimado, esfriou com a iniquidade dos tempos modernos? Precisamos pensar nisso. Nosso coração precisa estar aquecido, ardendo de novo. E aí, meus amigos, a gente finaliza, tentando trazer tudo isso para os nossos dias mesmo. Porque não adianta a gente ler o Evangelho e achar lindo, mas se a gente não souber fazer a ponte para a nossa vida. A mensagem do Evangelho é para hoje, para nós que estamos vivendo aqui também. Então nós estamos na nossa estrada de Emaús. Como será que a gente está se comportando? Assim como os discípulos fizeram, muito bem, eu acho que a gente tem que parar e de novo convidar Jesus para ficar. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, Jesus. Nós precisamos disso, mas você tem que convidar. Você tem que abrir as possibilidades. E essa estrada simbólica de Emaús, ela traduz exatamente todas essas vivências nossas no mundo de hoje. A gente conhece o Evangelho, mas às vezes a gente se espanta com as dificuldades que a gente teria que fazer. Então Jesus fala assim: olha, você quer ser feliz? Perdoa. Aí a gente fala assim: nossa, mas perdoar? Mas perdoar aquela pessoa? Não, vou perdoar aquele mais fácil, aquele lá complicado não vai ter jeito. A gente acha que vai ser difícil demais, a gente espana na hora de praticar o Evangelho, na hora de amar o próximo como a nós mesmos. Então, o ensinamento a gente sabe, a gente só precisa ter coragem, decisão, escolha para viver o Evangelho de verdade na nossa vida. Esse é o preço que a gente paga para evoluir, meus amigos. Não esperar que o Evangelho vai fazer o milagre que nós temos que realizar dentro de nós. Então eu penso que essa passagem do Evangelho, que tantos de nós lembramos, já lemos, já ouvimos, até oradores espíritas falando aqui sobre isso, mas ela tem uma riqueza muito importante e uma mensagem muito importante para nós. Que a gente possa, então, estudando tudo isso aqui como nós estudamos juntos, fazermos avaliações da nossa vida. O Abilinho pediu para a gente ficar em silêncio no momento do passe. É para isso, gente.
É para a gente, de olhos fechados, pensar como está sendo a sua vida hoje, o que você pode aproveitar. O ambiente da casa espírita é um ambiente perfeito para a gente fazer essa reflexão, né? Essa sala, esse salão aqui, é muito maior do que essas 4 paredes. Os espíritos estão aqui. Os espíritos trazem energias do plano espiritual. Essa sala se alarga. A gente tem muitos trabalhadores do bem aqui, nessa noite a cada dia. Então vamos pedir também, nesse momento, o envolvimento positivo deles, para que eles nos ajudem a gente encontrar os melhores caminhos, para que eles nos ajudem a gente a fazer as nossas melhores escolhas e decisões. Vamos fazer isso aqui, depois da palestra, enquanto a gente está aguardando o passe, em silêncio. Por isso que o Abilinho tão verdadeiramente falou da importância do silêncio. Realmente nós precisamos dele para fazer isso nesse momento. Então eu quero imensamente agradecer a atenção de vocês nessa noite e desejar que as nossas reflexões sejam muito produtivas agora e sempre. Muita paz para todos. Aí está, meus queridos, a participação do Salvador, trazendo aí belíssima mensagem para as nossas reflexões. Vamos aproveitar, então.